Olá, meu nome é Natália Ferreira e hoje, para a aula de obstetrícia, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre algumas particularidades do neonato equino. Bom, quando a gente fala da espécie equina, a gente tem que ter em mente que existem muitas raças. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da realidade do puro sangue inglês, que é o que tem uma abordagem um tanto quanto mais específica e mais atenta ao parto e ao neonato. É uma raça que é uma espécie, perdão, que investe já há algum tempo no parto assistido, algo que a gente sabe que é muito importante para tanto para a viabilidade da égua quanto para o neonato. Bom, então trazendo um pouquinho do que eu pude acompanhar e de uma área que eu gosto bastante. A gente tem que lembrar, como a gente sabe, o parto ele tem 3 fases principais, né? E a partir então da expulsão do feto, a gente tem o neonato equino, certo? Bom, esse potrinho vai nascer envolto pelas membranas fetais, então a gente deve desobstruir as vias aéreas imediatamente, né? Ele nasce normalmente, ele fica de lado em relação à égua, então a gente desobstrui as vias aéreas, faz uma avaliação bem rápida para ver se ele está respirando bem, para ver se ele está interagindo com o meio ambiente, né? Seca esse potro no tórax, então a gente vai fazer movimentos repetidos de vai e vem no tórax para estimular a respiração do neonato e a liberação do surfactante também. Bom, a partir desse momento que ele conseguiu respirar, que ele nasceu, a gente começa a fazer algumas avaliações, como por exemplo, com base no índice Apgar, né? Então a gente vai ver como que esse potrinho se mostra pra gente, como que ele se interage, se esse parto foi eutóxico, se esse parto foi distóxico. E a égua, ela tem uma particularidade que é a placentite, né? Então, a gente tem que avaliar a placenta da égua logo depois que ela libera. Bom, ela liberando a placenta, a gente avaliando a placenta e avaliando o nosso neonato ele tem que ter o quê? Ele tem que ser responsivo aos estímulos, ele tem que ter, ele não pode ter flacidez de lábios, flacidez de orelha, ele tem que ter o pelo um pouco mais grosso, não pode ter o pelo muito fino, muito ralo, né? Porque tudo isso são características de um neonato que veio a termo, que nasceu a termo e que está pronto para o desafio extrauterino, né? Então, esse potro ele tem que ser responsivo e ele tem que ser capaz de interagir com o meio ambiente e também com a mãe, né? O imprint que a gente chama, a ligação que é feita da égua com o potro, da mãe com o potrinho é muito importante. Então, ele tem que procurar a mãe, ele tem que buscar a mãe, ele tem que tentar levantar em tempos que são pré-determinados, isso varia de espécie para espécie, mas na raça equina isso já é bem marcado. Bom, na avaliação inicial, então, esse potrinho, ele tem que apresentar, principalmente, uma temperatura que varia de 37 a 39, tá? É bem importante isso, como, por exemplo, no caso em que eu acompanhei em Bagé, os partos aconteciam com 3 graus, 2 graus, já chegou a ter parto com -1. Então, a gente tem que estar bem atento à condição corporal e se esse potro está conseguindo manter a sua temperatura, porque ele pode vir a entrar em um caso de hipotermia. Se essa temperatura baixar de 38,5 a 39,5, por exemplo, a gente já fica mais atento, certo? Então, a gente vai levar esse animal para um ambiente fechado, a gente vai proporcionar a ele, por exemplo, bolsas de água quente, fluidoterapia aquecida se necessário, cobertores, a gente vai avaliar as pontas das orelhas, as patas, os cascos, né, como é que estão, se estão muito gelados em relação ao corpo, e a partir daí a gente vai tentar fazer um aquecimento progressivo desse animal, para que ele volte com a sua temperatura fisiológica e seja capaz de enfrentar os desafios da vida extrauterina. Certo? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada!